Olá, turminha! Eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao desenvolvimento do aplicativo Calculadora Flex. Na aula passada, nós desenvolvemos a lógica desse aplicativo e criamos os documentos HTML e JavaScript. Se você não assistiu esta aula, ou se quiser revisar, pause o vídeo e clique no cartão indicado aqui em cima. Eu vou aqui para o documento HTML, aqui na tag form, eu vou aqui acrescentar o atributo name igual, abre aspas, frm flex, fecha aspas. Aqui embaixo também, nestas duas caixas de texto, essa aqui que vai capturar o valor do etanol, eu vou identificar com o atributo name igual txt etanol. Atenção, estou usando aqui o E maiúsculo, aqui também em frm flex, o F maiúsculo. O JavaScript ele é case sensitive, ele vai diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. E aqui também, nesta outra caixa de texto, vou acrescentar o atributo name igual txt gasolina. Também aqui com o G maiúsculo. Bom, por que eu fiz isso? Em formulários, a gente usa o atributo name para controle do que é enviado junto com os dados do formulário. Nesse aplicativo, nós vamos aqui capturar os valores do etanol e da gasolina nestas duas caixas de texto e esses valores vão ser armazenados em duas variáveis. Eu preciso aqui identificar no HTML o nome do formulário e o nome destas caixas de texto para poder identificar e capturar o que o usuário digitar nestas duas caixas. Aqui no documento JavaScript, eu vou começar criando duas variáveis para armazenar o valor do etanol e o valor da gasolina. Var, espaço, etanol, vírgula, gasolina. Ponto e vírgula. Eu também vou aqui criar uma função de nome calcular. Function calcular. Abre e fecha parênteses, abre chaves, enter, já fecha para não esquecer. Ok, quando a gente vai usar duas variáveis do mesmo tipo, a gente pode declarar desta forma, na mesma linha. Um outro detalhe aqui com relação à declaração dessas variáveis é que eu declarei elas fora da função calcular. Quando a gente declara a variável aqui no documento principal fora das funções, a gente faz com que essas variáveis se tornem globais. As variáveis globais podem ser usadas por todas as funções que você tiver no seu documento. Depois de ter declarado aqui as variáveis e de ter criado a função, o próximo passo é a gente capturar o valor aqui do etanol e armazenar na variável etanol. E também capturar o valor da gasolina e armazenar na variável gasolina. Quando a gente usa aqui uma caixa de texto para capturar um valor, o JavaScript ele espera que esse valor seja uma string. E aqui, no caso, eu vou usar variáveis do tipo numérico. Então, antes de armazenar o valor na variável etanol, eu preciso converter o dado capturado pela caixa de texto em uma variável do tipo numérica. Como eu disse nas aulas anteriores, as variáveis no JavaScript não são tipadas, ele assume um tipo em função do valor, e se eu não fizer aqui esta conversão, ele vai entender que o tipo de variável é string. E eu preciso que essas variáveis sejam do tipo numérico para poder fazer um cálculo, manipular esses dados numéricos. Vamos lá. Aqui na linha de baixo, pressionar a tecla Tab, etanol. Vamos começar aqui pela variável etanol é igual. Eu vou digitar aqui a linha e já explico melhor. Parse float. Atenção aqui, o P minúsculo e o F maiúsculo. Abre parênteses, frm flex.txt etanol.value. Fecha parênteses, ponto e vírgula.
Ok, então aqui etanol é igual significa que eu estou atribuindo à variável etanol o valor, aqui esse ponto value, que está na caixa de texto chamada txt etanol. Essa caixa de texto que a gente identificou com a propriedade name aqui no HTML. E aqui também eu preciso indicar o caminho, no caso aqui o nome do formulário. Então aqui é frmflex.txtetanol.value, significa pegar o valor que está na caixa de texto txtetanol, que está dentro do formulário frmflex, e esse parsefloat converte esse valor aqui da caixa de texto para o tipo float. O tipo float é um tipo numérico que aceita casas decimais. Muito bem, eu vou aqui no documento HTML e vou aqui nesta linha input type igual a button, value igual a vantagem, vou chamar aqui a função calcular. OnClick igual calcular. Abre e fecha parênteses, fecha aspas. Vou salvar aqui o documento HTML, vou aqui salvar também o documento JavaScript, e aqui também existe um detalhe importante com relação à captura deste valor. Eu vou abrir o navegador de internet, vou aqui atualizar o aplicativo, vou inserir aqui o valor 2 na caixa de texto etanol, vou clicar aqui em vantagem, por enquanto não vai acontecer nada, e vou pressionar a tecla F12. Aqui no console eu consigo verificar o valor desta variável. Eu vou aqui digitar o comando console.log, abre parênteses, o valor do etanol, fecha parênteses, ponto e vírgula. E vou aqui pressionar o Enter. Ele me retornou aqui o valor 2. Perfeito. Vou fechar aqui de novo. Vou aqui colocar o valor agora 2.599. E mais uma vez vou clicar aqui em vantagem. Pressionar novamente a tecla F12. Mais uma vez aqui, console.log, o valor do etanol, ponto e vírgula, Enter. Ele me retornou corretamente aqui o valor 2.599. Mais uma vez aqui, eu vou mudar este valor da caixa etanol. Agora eu vou colocar o valor 2,599. E vou clicar aqui em vantagem. Vamos lá. Tecla F12. De novo o comando console.log, valor da variável etanol. Enter. Ele me mostra o valor 2. Se você colocar a vírgula, ele ignora os números decimais e me mostra apenas o valor 2. A chance do usuário digitar aqui vírgula é enorme. Então, para resolver esse problema aqui no JavaScript, aqui antes de fechar o parênteses, a gente insere o comando .replace. O .replace ele troca um caractere por outro caractere. Aqui eu vou abrir e fechar parênteses. A sintaxe para ele trocar um caractere é aspas, vírgula, aspas. Esse comando replace ele vai substituir um caractere que eu vou inserir aqui por outro caractere que eu vou inserir aqui. No caso, eu quero trocar o caractere vírgula pelo caractere ponto. Vou salvar tudo novamente, voltar aqui para o navegador de internet, vou atualizar aqui a página novamente, vamos fazer os testes, valor 2, clique em vantagem, console.log etanol, ponto e vírgula, valor 2. Vou mudar aqui para 2.599, clicar em vantagem, pressionar a tecla F12, console.log, etanol de novo, ponto e vírgula, Enter, valor correto 2.599, e por último, vou digitar aqui o valor 2,599, clicar aqui em vantagem, F12, console.log etanol, ponto e vírgula, Enter.
2.599. Perfeito! Vamos retornar então aqui para o documento JavaScript. Eu vou usar aqui o mesmo raciocínio para capturar o valor da gasolina e armazenar na variável gasolina. Para ganhar tempo, eu vou copiar esta linha. Aqui eu vou colocar gasolina igual parsefloat frmflex txt gasolina .value.replace, trocar a vírgula pelo ponto. Muita atenção aqui, muito cuidado. Um errinho que você tiver aqui já não vai funcionar. Deixa eu aqui salvar e simular aqui um problema. Aqui em index.html. Por exemplo, eu aqui identifiquei este campo type igual a text com o nome txt etanol. Vamos supor que eu tenha aqui um e, text etanol. Coloquei um e a mais aqui. Vou salvar tudo. Aqui em CalcFlex, ele está esperando txt etanol. Ó, txt. Eu, de propósito, aqui coloquei text. Atualizar a página. Vou colocar aqui valores 2 para etanol, 3 para gasolina, por exemplo. E vou clicar aqui no botão Vantagem. Deixa eu apertar aqui a tecla F12. E a gente verifica aqui um erro. Ele está dizendo que ele não consegue aqui executar a função onClick. Então aqui esse erro na linha 13 do HTML, vamos lá. É o erro aqui da função calcular que ele tem que chamar. Ó, e aqui no documento JavaScript ele me fala que eu tenho um erro na linha 9. Aqui em cima ele me fala o tipo de erro. Não consegui ler um valor aqui na linha 9. Ele me mostra aqui no documento linha 9... etanol igual a parsefloat. Onde está o erro? Esse valor aqui, ó, ele não conseguiu recuperar esse valor. Tem um xizinho aqui no final, se você colocar o mouse em cima, ele também te mostra o erro. Não conseguiu ler o valor. Fica aqui a dica, né? Ele não conseguiu ler o valor porque ele está capturando aqui o valor da caixa de texto chamada txt etanol. E aqui no documento HTML, o nome da caixa de texto é text etanol. É só corrigir aqui, tirar o E. Mais uma vez salvar. Vou atualizar aqui a página e todos os erros somem. Ok. Bom, o próximo passo aqui é a gente fazer uma comparação do valor do etanol e do valor da gasolina. E se o valor do etanol custar até 70% do valor da gasolina, a gente desenvolveu essa lógica na aula anterior. Eu quero aqui que ele me mostre, aqui trocando esta imagem, que o valor do etanol é mais vantajoso. Aqui na nossa pastinha JavaScript, AppFlex, a gente tem aqui 3 imagens. Essa imagem neutro, essa imagem etanol e essa imagem gasolina. Então a técnica que eu vou usar aqui é trocar esta imagem neutro por esta imagem etanol, se o etanol for mais vantajoso, ou trocar o neutro por essa imagem gasolina, se a gasolina for mais vantajoso. Vamos lá então. Para fazer essa comparação e modificar a imagem, eu vou usar aqui uma estrutura do tipo if-else. Vamos lá. If, abre e fecha parênteses, abre chaves, enter, fecha chaves, else, abre chaves, enter, fecha chaves. Vamos entender direitinho como é que funciona essa estrutura do tipo if-else. Entre parênteses aqui, a gente tem um teste. Se esse teste for verdadeiro, ele vai escrever o código que eu vou inserir aqui em cima. Se esse teste for falso, ele vai escrever o código aqui de baixo. Ou seja, a gente faz aqui um teste lógico e esse teste ou ele vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso. Atenção, ele sempre aqui vai escrever um código. Se for verdadeiro, o teste ele escreve o código aqui e ignora aqui o falso. Se esse teste aqui ele for falso, ele ignora o código aqui em cima que é verdadeiro e escreve o código que está aqui embaixo. Vamos lá então. O meu teste lógico aqui em função deste aplicativo vai ser
if valor do etanol menor que 0,7 vezes o valor da gasolina. Só acertar aqui. É assim que a gente escreve a lógica desse aplicativo. Se o valor do etanol custar até 70% do valor da gasolina. E aqui, se isso aqui for verdade, eu aqui abasteço com etanol. Só que neste aplicativo, ao invés de usar aqui um alert, eu vou modificar esta imagem. Para modificar esta imagem pelo documento JavaScript, a gente precisa usar o DOM. Vamos lá. O DOM, Document Object Model, ou modelo de documento de objeto, é uma forma de se manipular o layout do site através do código. Ele também é conhecido como API, Application Program Interface. O DOM ele cria um modelo da página HTML. Esse aqui é o documento HTML desse aplicativo que nós estamos desenvolvendo, da calculadora Flex. E esse é o modelo criado pelo navegador de internet ao carregar a página na memória. O DOM é chamado de objeto porque o modelo, que também é conhecido como árvore DOM, é feito de objetos. Os objetos são as tags HTML. Cada objeto representa um nó. Nesse modelo, a gente observa 3 tipos de nó. O primeiro nó é o document, que é o próprio documento HTML. O segundo tipo de nó são os nós de elementos, ou as tags. E o terceiro tipo de nó é o atributo status, que é parte do elemento img. Eu identifiquei esse elemento para poder modificar a imagem pelo JavaScript. Eu vou aqui entrar no navegador de internet, eu vou aqui pressionar a tecla F12, eu vou clicar aqui em cima em elementos. Aqui em elementos eu tenho aqui as propriedades, eu vou clicar aqui em propriedades e aqui a gente consegue observar cada um aqui dos nós. Por exemplo, se eu clicar aqui em HTML, HTML é um elemento, é um nó e é um objeto. Aqui, por exemplo, se eu clicar na tag H1, também isso aqui é um elemento, também é um nó e também é um objeto. Eu vou clicar aqui na tag img. Essa tag img que eu vou aqui identificar com esse atributo status. A tag img aqui em cima é um elemento e também é um objeto, porém ainda não tem uma identificação. Apesar aqui dos atributos src e out, ele não identificou este elemento. Eu vou clicar aqui em form, vou expandir aqui, vou clicar aqui neste input. Percebam também que mesmo eu usando aqui o atributo name, isso daqui também é um elemento, também é um nó, também é um objeto, porém, esse input também não tem aqui um atributo de identificação no DOM. Vamos focar aqui nesse img. Isso que eu vou explicar agora é muito importante. Vamos lá, eu vou retornar ao documento HTML e aqui, na tag img, no final aqui, eu vou acrescentar um id igual, abre aspas, status, fecha aspas. Mais uma vez aqui eu vou salvar tudo, vou retornar aqui para o navegador de internet, eu vou aqui atualizar a página. Olha que legal! Agora o elemento img aqui em cima, ele tem aqui uma hashtag status. Ou seja, eu criei aqui um atributo identificador para o elemento img. Através agora desse atributo aqui status, eu consigo modificar a imagem do documento HTML. Como é que a gente faz isso? Aqui então eu vou digitar o comando document.getElementById. Atenção aqui, E maiúsculo, B maiúsculo, I maiúsculo. Eu não sei se vocês observaram
get e o Notepad aqui já me ajuda sugerindo aqui a sintaxe correta. Só dá um Enter aqui. Você acaba minimizando problemas. Aqui, entre parênteses, status. Traduzindo aqui, no documento obtenha este ID status. Esse ID status está aqui vinculado ao elemento img, conforme aqui o DOM. Então aqui, a propriedade src, a gente viu na aula passada, src aqui é onde está o arquivo de imagem. Eu quero agora que ele mude para a imagem etanol.png. Ponto e vírgula. Essa imagem etanol.png tem que estar dentro da pastinha onde está aqui o index e o documento JavaScript. Atenção aqui ao nome e também a extensão PNG. Então, se isso aqui for verdade, mude aqui a imagem para etanol.png. Agora, se isso aqui for mentira, significa que é mais vantagem a gente abastecer com gasolina. Então, nesse caso, eu vou aqui copiar essa linha de cima. Eu mudo aqui a imagem para gasolina.png. Perfeito. Eu vou aqui salvar tudo, voltar aqui para o navegador de internet, atualizar a página. Vamos colocar aqui alguns valores, 2.897, 3,999. Vantagem, ele muda aqui a imagem para gasolina.png e o usuário do aplicativo entende que é mais vantagem abastecer com gasolina. Agora, eu vou aqui limpar os campos. Percebam que ele limpou as caixas de texto, porém não voltou a imagem para a imagem neutro. Vamos voltar então ao documento JavaScript e vamos fazer a imagem voltar à imagem neutro.png. Como é que a gente faz isso? Eu vou aqui no final desta função, que eu chamei de função calcular, eu vou criar uma outra função. Eu posso aqui no meu documento JavaScript criar mais de uma função. No caso aqui eu vou dar o nome de function resetar, abre e fecha parênteses, abre chaves, enter, já fecha as chaves para não esquecer. Tab, criei aqui então uma nova função chamada resetar. Essa função, quando ela for chamada, ela vai mudar a imagem para a imagem neutro.png. A gente vai usar aqui o DOM novamente para trocar essa imagem. Para ganhar tempo, eu vou copiar aqui esta linha, Ctrl C, Ctrl V, e aqui document.getElementById status.src neutro.png. Perfeito, vou salvar aqui e eu preciso agora chamar esta segunda função lá no documento HTML. Vou retornar aqui para index. Eu já tenho aqui esse reset, que é um botão especial que limpa os campos do formulário. Eu acrescento aqui nele o evento onClick igual e chamo a função resetar. Abre e fecha parênteses, fecha aspas aqui. Vou salvar tudo. Vou aqui voltar para o navegador de internet, atualizar a página. Valor do etanol, 2.999. Valor da gasolina, 3.999. Vantagem, gasolina. Vou limpar aqui. Ele agora limpa as duas caixas de texto e troca a imagem pela imagem neutro.png. Fazer um outro teste aqui. 2.456. 3,999. Vantagem. Agora é mais vantagem abastecer com etanol. Antes de encerrar essa aula, eu gostaria de pedir aos não inscritos para se inscreverem no canal. Isso é uma forma de você estar apoiando o meu conteúdo. Se for possível, compartilhe esse curso de JavaScript nas suas redes sociais. E não esqueça do joinha.